Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, bem tranquila, bem simples, mas eu sei que Deus vai falar com você, porque Ele falou comigo. Eu estava em casa meditando, hoje pela madrugada acordei, fiquei meditando, sabe? E eu vou fazer uma junção de uma palavra que eu já preguei aqui. Aí tem gente que fala assim, mas pastor, você já pregou essa palavra há um tempo. Ô, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Se eu não pudesse pregar uma palavra 2 vezes, então eu não poderia ler a Bíblia 2 vezes. Cada vez que você abrir a Bíblia, Deus tem uma palavra para você. Amém? E hoje há algo especial para a sua vida. Diga amém. Fala com o seu irmão aí, diz assim, se prepara. Diga assim, ó, Deus vai te pegar. A mensagem de hoje, ela tem como título, cuidado com os seus olhos. Escute, cuidado com os seus olhos. Você sabia que o olhar, ele dirige a vida? Para onde você olhar, é onde você vai focar, é onde você vai caminhar. Aqui no Nordeste, é muito comum essa expressão, abra os olhos, rapaz, não é? Abra os olhos, mocinha. Ou não? Não é muito comum aqui para a gente? Então, em cima desse texto, que eu quero conversar com você hoje, cuidado com os seus olhos. Muito cuidado. Porque o olhar dirige a vida. Quando nós fixamos o nosso olhar em coisas ruins, há uma tendência muito forte da nossa vida ser um fracasso. Vamos projetar alguns textos para você acompanhar comigo. Mateus capítulo 6, versículo 22. E esse texto aqui é a base para a gente começar a nossa conversa nessa noite. É o 22 e o 23. Que ele diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo... Perdão, aqui é o outro, né? O outro. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Versículo 23 diz, porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz, preste atenção, caso a luz que em ti há sejam trevas, não é paradoxal isso, né? A luz sejam trevas? Como é que pode? É luz ou é treva? A gente vai explicar isso aí. Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amém? Diga assim, cuidado com seus olhos. Olhe para a pessoa que está do seu lado, faz uma carinha de assim, não dá nem para ver se você está falando ruim, está chorando, está cantando, está rindo, né? Mas diga, cuidado. Quando a gente fala de luz, quando a gente fala, queridos, de olhos, eu me alegro porque é a minha área de trabalho, é os olhos, são os olhos. A luz, ela se propaga no vácuo a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Olha a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo.
A física prova isso. Para você entender que toda a sua vida pode mudar em fração de segundo. No versículo 22, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Mas para isso os teus olhos têm que serem bons. Eu vou só lembrar para vocês o olho. Você sabia que existe 4 meios? Eu vou reprisar o que eu preguei há uns meses atrás, eu não lembro aí, sobre o olho. Existem 4 meios refringentes por onde a luz passa dentro até atingir a nossa retina. Primeira camada é a córnea. Segundo é o cristalino, que é uma lente com aproximadamente 44 graus ou dioptrias, que ele vai se focar para te dar a imagem. Depois tem o humor vítreo e tem o humor aquoso e o humor vítreo, que é uma gosma que mantém o globo ocular cheio. Tudo isso tem que estar funcionando. Para quê? Para que a luz passe, chegue na retina, e lá na retina, as fibras ópticas, elas captem a imagem, leve até o cérebro. Para vocês entenderem uma coisa, isso aqui é uma aula, né? É minha matéria lá. Mas só para você entender. Você sabia que tudo que você vê entra no seu cérebro de cabeça para baixo, entra invertido? Tudo chega lá no cérebro invertido. Chega de cabeça para baixo. Numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, essa imagem entra, chega no cérebro, o cérebro coloca a imagem certinha e devolve. E aí você pode olhar para mim e dizer assim: que cara lindo. Ou não? Essa risada foi concordando ou foi ridicularizando? Né? Mas quando algum meio desses meios refringentes tem algum problema, aí você vai precisar de uma compensação óptica, que é um exame de vista, uma refração ocular, e precisa comprar um par de óculos. E aí você vai na ótica Carpus. De glória, Devinho. Depois você me dá a comissão. No nosso olho nós temos algumas ametropias. Você vai dizer: pastor, que negócio chato danado. Quem calma, irmão, vai chegar lá. Eu estou dando informação. E são informações valiosíssimas. Ametropias são esses erros de refração. Tem gente que fala assim: qual é a doença que tu tem? Eu tenho miopia. O outro fala: eu tenho hipermetropia. Isso não é doença, isso aí é erro refrativo. Doença é glaucoma, tracoma, uveíte e tal, isso aí. São erros refrativos. Aí Jesus vem e diz assim: se os teus olhos forem bons, quer dizer, se a luz está penetrando sem haver nenhuma obstrução, ele está dizendo que todo o teu corpo será luminoso. Então eu passo a entender que a minha vida ela está sendo norteada por aquilo que eu vejo. E eu vou te mostrar que tem muita gente que fracassou, que está pagando um preço muito alto. Sabe por quê? Porque olhou para onde não devia. Quantos casamentos fracassaram? Porque os filhos não escutaram a voz dos seus pais. O pai estava vendo que não dava certo. Não dá, não dá. Mas aí o garoto ou a garota diz assim: mas eu amo. Eu já ouvi até isso. Quem vai casar com ele sou eu. Depois volta para a casa de papai e mamãe. Ou não? Quantos se deixaram levar apenas pelos olhos? Quantos olhos se deixaram levar apenas pela aparência? Pelo bíceps, ó. Pelo tríceps. Pelo bucho. Saiu uma estatística, irmãos, que diz que homens barrigudos são mais românticos, viu? Fica a dica aí para vocês, viu, irmão? Amém?
Eu vi um amém aí. Quem foi que deu? Cleide, olha aí, Magalhães. Está vendo, Magalhães? Homens barrigudos. Irmãos, os olhos, os nossos olhos, eles vão definir o que vai acontecer conosco. Quantas tragédias poderiam ser evitadas se nós apenas abríssemos um pouquinho mais os olhos? Quantos problemas você poderia ter evitado se você tivesse parado e arregalado os seus olhos, dizendo, meu Deus, eu preciso enxergar mais isso. Mas você foi cega. Diz que o amor é cego. Eu acho que a burrice é que é cega. Agora, queridos, nós precisamos... Vou entrar na mensagem agora. Isso foi a introdução para você entender. Glória a Deus, né? Vamos entrar na mensagem. Está na hora. Né, Fabinho? Precisamos mais de olhos espirituais. Precisamos mais de olhos espirituais. Há 3 tipos de olhos. Olhos natural, olho natural, olho carnal e olho espiritual. Ou olhos espirituais, olhos naturais e olhos carnais. Eu vou explicar cada um desses e eu vou te mostrar na Bíblia, quando homens de Deus, levado por um momento, começa a fazer bobagem, estraga toda a sua vida por não aplicar a visão correta em determinada situação. Queridos, eu poderia estar pregando aqui, muita gente gosta, né, quando faz, tira, né? Eu não sei pregar desse jeito, mas eu sei pregar assim mesmo. E vocês vão... Eu quero ensinar a palavra, eu quero que você cresça na palavra. Eu não quero trazer você para o emocionalismo, porque eu posso fazer você chorar. Ou não? O camarada uma vez chegou lá na minha loja, na época eu tinha uma loja lá na Encruzilhada, um bairro da Encruzilhada, e o cara chegou lá com uma mulher, um menino no braço e tudo, o cara contou uma história, irmãos. Quando terminou, eu estava chorando. E minha esposa, mulher tem o 6º, 7º, 8º sentido. Minha mulher disse, tu é muito besta. Eu digo, deixa de ser ruim, rapaz. Você não está vendo que o homem está com uma criança aí? Queria uma passagem, porque veio visitar um parente. Pegou um número, ligue para o senhor ver se atende. Me enganaram. Aí o menino, eu disse, quase que eu levava tudo indo para casa. Aí liguei. Aí o telefone, você está vendo? O que é que eu faço, moço? Não conheço ninguém aqui. Irmãos, eu peguei esses atribulados, eu digo, vou botar no carro. O senhor quer viajar? Quero. Quer ir para o TIP? Quero. Vou levar no TIP, vou comprar uma passagem. E tudo, e a hora passando. E ele disse, mas o senhor é tão ocupado, se o senhor quiser, nem precisa, me bota no ônibus aqui, eu vou de ônibus, me diga como é que chega e tudo. E irmãos, eu compadecido, eu disse, não, toma o dinheiro, e dei lanche por menino, e tal, enfim, aquela festa. Passados uns 15 dias, eu estou ali no centro de prazeres. Estava ele, a mulher e o menino, tudo sentado numa mesa, tomando cachaça. Eu olhei assim, eu disse, oh meu Deus. Aí meus olhos deixaram de ser espirituais e passou para carnal. Houve vontade, irmão, de passar a mão no escutador de repórter dele. Querido, nós precisamos entender que os nossos olhos, a maneira como você vê uma situação, ela vai definir o final. Primeiro, você vai entender que o natural enxerga apenas o que está na sua frente. Os olhos naturais, eles só enxergam o que está na frente. Os olhos espirituais, o carnal, é aquele olhar que vê maldade em tudo. Tem gente que é ruim, irmãos. E o olhar espiritual é aquele que vê o que ninguém vê. É quando Deus se revela a ele e entrega o remanto.
Segundo Reis, capítulo 6, versículo 17. É aqui que eu quero começar a pregar agora. E nós vamos até meia-noite. Se você levantar, viu? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os... Para quê? O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. O que é que eu quero que você entenda? Olhos espirituais. Eliseu, ele estava com seu moço, e o moço estava dizendo, olha, o rei tinha mandado prender o profeta, e era aquela luta toda, e quando ele chega lá, que ele olha, ele começou a ver cavalos, ele começou a ver soldados, ele disse, estamos fritos, profeta, a coisa está feia. E aí o profeta diz assim, Deus, abre os olhos dele, porque ele está vendo o sol natural, mas eu estou vendo o espiritual. E quando ele abriu, aí Deus abriu os olhos, não é que ele estava de olhos fechados, irmãos, não é que ele era cego, ele apenas estava vendo pelos olhos da carne, mas pelos olhos do espírito. O profeta dizia assim, olha, vê aí o que é que tem. Aí tinha cavaleiros, tinha carruagem, tinha fogo e tinha vitória, aleluia. De repente você está vivendo uma situação que você olha, só vê inimigo, só vê luta, só vê dificuldade. Peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos espirituais, porque eu preciso ver que não são esses que estão aí. Há um outro, há um maior, há um poder maior, há algo sobrenatural, há uma vitória, há um Deus que está cuidando de mim. Então, os olhos espirituais, eles foram abertos por Deus. Não quer dizer que aquele homem tinha os olhos fechados, não. Eles apenas ele não via as coisas espirituais. De repente você está vivendo um momento que você diz assim, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu estou andando de moto, tomando banho de chuva. Trabalha no Cabo de Santo Agostinho, né, filho? Sai de 4 horas da manhã, tome-lhe chuva, caminhão, poça d'água. Meu Deus, quando é que isso vai mudar? Senhor, Senhor! Aí quando é hoje ele chega aqui, pastor, ora pelo meu carro. Escute uma coisa, irmãos. Peça a Deus para que Ele abra os seus olhos espirituais. Pare de estar sintonizado apenas no natural, no carnal. Quando a gente olha só no natural, nós perdemos a visão do sobrenatural. Juízes, capítulo 14, de 1 a 4, você vai encontrar agora olhos carnais. Tudo isso que eu estou lendo aqui são de homens de Deus na Bíblia, viu? Quem era Sansão? Filho de Manoá, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, nazireu, consagrado, não passava navalha sobre a sua cabeça, tinha intimidade com Deus, porém, em um deslize, ele entrou nos olhos da carne. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das mulheres dos filisteus, olha, quem era que guerreava contra Israel? Quem? Filisteu. Quem era que oprimia o povo de Israel? Aí o atribulado do Sansão, homem cheio do Espírito Santo, vai agora exatamente se apaixonar por uma das filhas dos seus inimigos. Versículo 2. Subiu, declarou ao seu pai e à sua mãe e disse, olha, eu vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, a cabocla é bonita, é bem feita, o zóio dela é verde, cabelo comprido, corpinho desenhado, é
tudo que eu quero. Tomai-ma. Isso não está na Bíblia não, viu, mas isso aí fui eu que acrescentei, pelo amor de Deus. Ele fala assim, tomai-ma, pois, por esposa. Olha os olhos dele. Olha os olhos carnais. Eu vi uma mulher, aonde? No meio de onde? Dos inimigos. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? É que a gente gosta de brincar com o perigo. Não, eu sei até onde eu posso ir. Sabe nada, não se meta não. Que o diabo não brinca de ser diabo não, ele bota para arrebentar. Ele bota para arregaçar mesmo. Ele chega para o seu pai e diz, vai lá, porque ele não podia ir. O pai tem que ir. Vai lá, meu pai, traga aquela mulher. Eu quero aquela mulher. Eu quero. Aos olhos dele no carnal. Versículo 3. Porém seu pai e sua mãe lhes disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre o meu povo? Para que vais tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai. Disse o quê? Toma-me esta, porque só desta eu me agrada. Quebrou as pernas, arrancou o zoinho, virou escravo, mas acima de tudo, perdeu a unção do Espírito Santo. Para onde estão os teus olhos? Versículo 4. Mas seu pai e sua mãe sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Nós vamos agora para Juízes 14, versículo 1. Eu quero que você entenda agora que os olhos de Sansão, Juízes 14, 1, tá? Os olhos de Sansão estavam exatamente para o que não agradava ao Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós estamos tão obcecados por aquilo que não agrada a Deus? Quantas pessoas estão dentro da igreja frutificando, pregando, vendo milagre, falando em mistério, batizado com o Espírito Santo, mas começa a andar com quem não presta, com quem não tem visão, com quem é carnal e fica pior do que ele? Sabe, irmãos? Perdão. Jeremias 1:11, desculpe. Jeremias 1:11. Isso aí é quando ele desceu e ele viu as filhas do filisteu. Jeremias 1:11. Porque, veja bem, olhos espirituais. Eliseu disse, abre os olhos espirituais, abre os olhos dele para ele ver. Olhos carnais, eu quero aquela mulher. Eu quero aquela os meus olhos se agradam. Agora, olhos naturais. O que é um olhar natural? É um olhar que nem é espiritual, mas também não é carnal. É natural. Jeremias 1:11. Veio a palavra do Senhor dizendo, o que é que tu vês, Jeremias? E Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira. Que é natural, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Eu queria perguntar para você nessa noite, para onde estão direcionados os seus olhos? O que é que lhe chama a atenção? É a televisão? Hoje a gente fala muito, principalmente nós pastores. Hoje tem muita gente no WhatsApp. E eu parei de falar isso. Sabe por quê, irmão? Porque hoje a gente não vive mais sem isso. O banco está aqui, a conta está aqui, o recado está aqui, o comércio está aqui, transações são feitas. A gente não pode mais viver sem isso. Mas se você não tiver cuidado, isso aí vai tomar conta de você. Nós precisamos entender que nós precisamos ter olhos espirituais, saber a hora de fazer. Amém? Nos olhos naturais, Jeremias disse, você está vendo o quê? Ele disse, eu estou vendo uma vara. Pronto. É quando a vara floresce, a vara de amendoeira vai florescer. Eu não vou entrar nessa questão. Mas eu quero dizer para você que a sua vida, o resultado, a sua história vai ter um final de sucesso ou de derrota, dependendo dos seus olhos. Por exemplo,
Existe um homem chamado Jim Rohn. Ele é um famoso empreendedor, ele é autor, palestrante, né? E ele disse que você será o resultado das 5 pessoas que estão mais perto de você. Das 5 pessoas com as quais você passa mais tempo. Quando você começa, preste atenção quem são seus 5 amigos do peito. Você é o resultado disso. Você vai espelhar essas amizades. Por isso eu tenho pregado aqui dizendo, seja seletivo. Abandone amizades que não dão resultado, que leva você para a ruína, que afasta você de Deus. As 5 pessoas mais perto de você, elas vão moldar o seu caráter. Preste atenção na sua filhinha, quem tem filho pequeno em casa. O pai, olha se é seu filhinho, no caso o seu é um menino, né? Vê se ele não faz o que ele faz, ele tem jeitinho, ele fala a boca, ele reproduz. A filha reproduz a mãe. A mãe que tem aquelas brincadeiras de... né? A filhinha reproduz do mesmo jeito, porque ela está convivendo. Há uma reprodução natural. Pronto. As meninas de Aninha, tem momento que se deve olhar, diz, quem é que ensinou essas meninas? Ela reproduz a mãe. É assim ou não? Do mesmo jeito é no secular. As suas amizades levarão você a ter uma vida de vitória, uma vida espiritual ou uma vida promíscua de pecado ou afastado da presença de Deus. Sabe, irmãos, eu estava lendo sobre esse homem, Jim Rohn, e ele fala sobre as 5 pessoas que definirão quem são vocês. Então, se você conviver de perto com 5 murmuradores, ou 5 murmuradores, são plural, 5 murmuradores, você será o 6º. Se você tiver uma amizade muito fina, muito ligada com 5 prostitutos, você será o 6º. Se você tiver uma amizade fina com 5 crentes ruins, daqueles brigão, daqueles que não produzem nada, ele vai minar a sua mente e você será o 6º crente ruim. Porque essa história diz que os 5 determinam o nosso caráter. Cuidado com seus olhos, querido. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas amizades. Ande com quem não presta, você também não prestará. Não tem para onde. Ande com pessoas que não têm intimidade com Deus, você vai ficar sem intimidade, você fica cru, você fica seco. Comece a andar com aqueles crentes que gostam de orar, aleluia, da canela de fogo, assim, né? Desembarca o vaso, Jesus, enche de azeite. Aí você já chega na igreja cortando o laço. Porque pega. Comece a andar como um adorador. Adorarei, adorarei, pois o véu foi rasgado. Você começa a adorar, gente. Porque os teus olhos vão guiar você no seu caminho, na sua vida. Olha, nessa noite eu passei a madrugada, eu me acordei 2h30 da manhã. Peguei o
computador, fui rascunhar, fui ver, fui pesquisar, porque começou aquela palavra, cuidado com seus olhos, cuidado com seus olhos. Irmãos, os olhos são traiçoeiros, ele vai mostrar coisa que você vai pensar que vai dar certo, mas no final vai dar tudo errado. Tenha olhos espirituais. Eu tenho muito cuidado hoje com algumas mensagens de pregadores que começam a pregar e dá uns gritos, quando sei como aquela garganta dele não estoura veia. Eu digo, Jesus, Jesus. Conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Cuidado com os olhos. Sansão disse, aquela mulher me agrada. Irmãos, tem tantos homens de Deus que estão arruinados, porque puseram os olhos em mulheres que não valem nada. Tem outros que dizem assim, mas eu só estou aqui até quando eu quiser. É feito cigarro. Quem fuma? Quem fuma, ele tem uma frase. Eu fumo até o dia que eu quiser. Quando eu não quiser, eu paro. Vê se ele para. Porque a mente dele cauterizou. Eu fumo até quando eu quiser. Quando eu não quiser mais, eu paro. E eu só acredito que ele para quando ele disser, parei. Cuidado com seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Tudo em você vai brilhar. Amém? Vocês estão entendendo a palavra? Está recebendo no coração? Comece a olhar coisas boas. Comece a andar com gente boa. Sabe, irmãos? Porque você é o sexto. Você é o sexto. Como, pastor? Ande com 5 maconheiros, você é o sexto. Ande com 5 assassinos, você é o sexto assassino. Você vai entrar na onda. Ande com 5 pessoas ruins, você é o próximo ruim. Não tem para onde, irmãos, porque isso atrai. Mas eu quero dizer para você nessa noite, abra os seus olhos espirituais. 2 Reis 6:17. 2 Reis 6:17. Olha o que foi que o profeta Eliseu disse. Orou Eliseu e disse, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, de carros, de fogo em redor de Eliseu.